Livro de Lucas, capítulo 7, versículo 11. O filho da viúva de Naim. No dia seguinte, dirigiu-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Iam com ele diversos discípulos e muito povo. Ao chegar perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto a ser sepultado, filho único de uma viúva. Acompanhava muita gente da cidade. Vendo-a, o Senhor, movido de compaixão para com ela, disse-lhe: não chores. E aproximando-se, tocou na esquife, e os que o levavam pararam. Disse Jesus: moço, eu te ordeno, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e começou a falar. E Jesus entregou-o à sua mãe. Apoderou-se de todos o temor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta surgiu entre nós. Deus voltou os olhos para o seu povo. A notícia deste fato correu por toda a Judeia e por toda a circunvizinhança. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Aqui em Lucas a gente tem um relato lindo, né, de um encontro. Jesus chega numa cidade e assim que ele chega na porta dessa cidade, ele vê um cortejo. Ele vê um velório. Esse cortejo que ia até esse cemitério. E ele vê uma mãe viúva, mãe de um filho único. E ele olha para essa mãe. Jesus vê essa mãe. E esse olhar de Jesus vê toda a história dela nesse instante. Vê que ela já tinha vivido este funeral em um outro momento. Vê que aquele caminho da morte era um caminho que ela já havia percorrido. E ele se compadece. Muito amor. Jesus sofre junto com aquela mãe. Naquele momento em que ele olha e vê toda a história daquela mãe que perdeu o seu filho único e que era tudo para ela porque ela não tinha mais nada, ele sofre com ela, ele chora com ela, ele tem compaixão e ele consola: não chores mais. É lindo. E aqui a gente tem muitas mães. E aí vocês ficam: nossa, é lindo, mas é de 2000 anos atrás. Jesus traz essa palavra para nós hoje. Para as mães, para aquela mãe lá da cidade de Naim, mas para as mães que estão aqui nessa igreja, para as mães da nossa cidade de São Paulo, que também sofre o caminho do cortejo, do velório, que vê que o filho está num caminho que vai levar à morte. Jesus olha para você. Jesus se compadece com as tuas lágrimas. Se você teve um diagnóstico do teu filho que te desorientou, tirou do chão, ou se o seu filho está envolvido com um crack e que você não vê mais direção, Jesus chora, Jesus se compadece, Jesus cuida dos detalhes da nossa vida. Jesus se importa com cada uma das situações que nós temos. Ah, mas isso eu não vou falar, isso eu não vou pedir, isso é banal. Jesus é o amigo, o verdadeiro amigo, e eu não posso perder o foco desse amigo. Eu tenho que compartilhar tudo com esse amigo. Às vezes nós compartilhamos no Facebook, nós compartilhamos lá no celular e manda torpedo sem parar, mas eu distancio de Jesus. Nós temos um amigo, mãe, mulher, jovem, que
amigo. Eu sou o seu grande amigo. Derrama as tuas dores comigo. As tuas lágrimas são comigo. Não é via Facebook. É muito virtual. Tem que chorar aqui. Assim como ela, esse olhar. Houve um olhar e houve um encontro. Houve o encontro da morte com a vida. Quando Jesus olha para aquela mulher, ele vê a morte. Quantas histórias de morte que ela tinha naquela família. E quando aquele olhar se cruza, existe um encontro da morte com a vida. Existe um encontro daquilo que era tristeza e que se torna alegria com ele. E aí alguns de nós podem estar se perguntando assim: tá, mas eu estou aqui vivão, tem história para contar, o que tem a ver isso comigo? Existe uma morte para nós hoje que causa talvez mais danos do que essa morte física, que é a morte espiritual. É a morte onde os sofrimentos e as labutas da vida fazem com que nós percamos a nossa esperança. E aí eu não sei para onde caminhar. Eu não sei mais quem ouvir. Cada um vem, dá os seus pitacos e sai. Por que você não interna? Segura um pouco. Fulano não tem mais jeito. Larga a mão, vive a sua história, vai ser feliz. Larga essa família. Larga fulano, você já não dá conta mais. Está te destruindo. São esses os conselhos. Ou os conselhos quando vou até a academia e alguém fala do cabelo, e alguém fala do corpo, e rapidinho por aquele elogio, você larga um casamento e vai por aquele que foi que seduziu. Essa é a morte espiritual, onde nos é tirada a esperança. A esperança de que vai passar. Não porque nós estamos no controle, mas é porque Deus está no controle da nossa história. E às vezes a gente confunde esperança com otimismo. A gente acha que será felizão, tô alegre, não, vai dar certo aí, não, tá tudo certo, tá tudo resolvido. É a mesma coisa que esperança, não é? A esperança, mesmo no olho do furacão, mesmo quando você olha e está tudo escuro, a esperança não vem da pessoa, mas vem em Deus, de Deus. É Deus que nos consola. Deus no controle, né, amiga Joana? É Deus no controle. É essa esperança que nós precisamos cultivar. Cultivar como uma planta. Que eu dou água, que eu adubo a terra. Nós cultivamos hoje a esperança. Mas também nós podemos encontrar nessa morte espiritual, que não é a morte daqui, uma morte física, o orgulho. Sabe quando eu vou para um lugar só para criticar? Ou eu faço muito melhor, eu canto melhor, eu falo melhor, porque comigo foi muito melhor. Quando eu não aceito correção, quando eu distancio da voz do pastor, o orgulho, ele aprisiona o nosso coração
e a gente já não consegue ouvir mais. Eu não consigo mais ouvir aquilo que vem de Deus. Eu não consigo mais contemplar o divino. Tudo me incomoda. A música me incomoda. O tom de voz de fulana me incomoda. É o povo do jaleco vermelho que me incomoda. Tudo me incomoda. É porque o padre pula. É porque o padre tem óculos. A música, o timbre da voz de fulana. E o orgulho, ele está muito próximo. Às vezes a gente pensa assim, não, mas eu vou na igreja, está tranquilo aqui comigo. Mas o Papa Francisco vem nos dizer, há poucos dias atrás, em uma homilia dele, de cristão de vitrine. O cristão de vitrine é aquele que vai. O que a gente tem numa vitrine? Uma exposição. Você vai, você escolhe, mas a vitrine não tem movimento. A vitrine não dá fruto. A vitrine é morta. Tirou a roupa, o boneco quebrou o braço, vai lá, joga o boneco. E muitas vezes nós viemos para ver quem? Nós temos um encontro toda terça, ou todos os dias, se pudermos. E o encontro é com Jesus. É muito gostoso quando a gente se reúne em grupo, como essa igreja lotada. Nós somos muitos, mas o olhar de Deus é um olhar individual para cada um. Jesus nos mira, Jesus nos flerta. Existe um flerte para cada um de nós. Assim como foi aquele flerte com aquela mãe. Ele viu aquela mãe. Ele vê as mães hoje. Ele vê a dor destas mães, mas a dor das mulheres e destes homens. E muitas vezes na nossa caminhada a gente esquece desse olhar de Deus. E aí alguém vem e nos corrige. E quando corrige, não vou mais. Não quero mais saber de igreja. Porque eu fui lá e aquela mulher baixinha me falou isso. Ou o padre me falou aquilo que eu não gostei. Fiquei 10 anos afastado. Ou eu venho toda terça, mas eu venho para reclamar. Isso não acontece só na igreja, acontece também em casa, principalmente no trabalho, onde eu não quero dar o meu melhor, mas eu quero ser melhor que o fulano. Eu sei fazer muito melhor que tal pessoa. Faz propaganda de si, não precisa nem de um marqueteiro. Cristão não precisa de marketing. Nós não precisamos de marketing, de propaganda. Precisamos de Jesus. E sabe o que me encanta? É o sim. É o sim do Padre Serginho. É um sim de um Padre Jonas, é um sim de um padre tanto Padre Jonas Abib, de um Padre Antonello. Gente, oh glória, é um sim. Gente, um sim do Padre Jonas, olha que sim que deu. Isso, a gente não precisa de marketing, fazer muita propaganda não. O sim de cada um de nós que está aqui. Jovem chama jovem, jovem atrai jovem, e é isso, seu sim, mas não o sim do falar, mas o sim do viver, esse arrebenta. Esse é que Jesus comanda, é esse que Jesus está no controle, é esse que modifica a história do teu amigo. O sim da Joana me apresentou meu maior amor, que Jesus Eucarístico. Meu Deus, o sim, eu ia lá para ouvir a música. Só a música,
ajoelhava, não entendia porque ajoelhava, porque eu ia em outros grupos de oração, mas não tinha adoração, não tinha Jesus. E quando vai de tanto, Jesus me seduziu, assim como Jesus vai lá e tem um encontro com essa mãe, é esse o encontro que a gente tem que esperar. Eu vou lá na terça, mas eu vou ver Jesus, eu vou ter este encontro. Eu não vou para me expor ou para ver fulano, ou fulano está dando umas olhadinhas para mim. Pode ser que aconteça, amém, se for da vontade de Deus que aconteça, mas venha para ver Jesus. Anseie por este encontro. É este encontro que a gente tem que pedir, é este encontro que Jesus anseia por cada um de nós. Às vezes o que nos acontece, eu faço tanta história e eu fico como uma criança. Eu não sei se vocês já observaram criança. O dono da bola está jogando futebol, alguém fez algo que ele não gostou, ele vai embora e leva a bola junto. E isso acontece com adulto. Tem adulto, gente, que no meio do futebol leva a bola também. O que está acontecendo com os adultos? Está todo mundo sem GPS. Ai, falou que não gostou. Não gostei. Não vou mais lá. Não vou ouvir mais fulano. Não vou mais naquele grupo. Não vou mais naquele retiro. Ouvi o que eu não gostei. Me corrigiu. Pega a bola, enfia debaixo do braço e vai embora. Que papo é esse? Não dá para ser cristão e cristão mumu. Cristão mumu é o cristão que sofre, fica dolorido e vai lá. Ai, a Joana me corrigiu. Vai lá e fala para o irmão Francisco. Vai lá e fala para a irmã, para o irmão. E assim vai, não dá. Jesus está dizendo para nós: que bom se alguém te corrigiu. Que bom, a oportunidade de crescimento. Feliz daquele que tem as correções. Mas Jesus está dizendo para nós também desse rapaz aqui, que nós não sabemos o nome, nem o porquê que ele morreu, qual foi o diagnóstico. E Jesus chama ele: moço, levanta-te. Jesus diz para nós, também hoje, para aqueles que são jovens na idade e para aqueles que estão com a juventude acumulada, que a cada ano vai fazendo uma juventude nova, juventude acumulada. Então todo mundo aqui é jovem. Tem gente com muita juventude, tem gente com uma juventude mais ou menos, muito colo, é juventude básica. Tem juventude top master aqui, ó. Jesus está dizendo para nós: você, nessa juventude acumulada, uma juventude por idade, filho, ressuscita, levanta-te, moço, levanta-te. Quer dizer, tenha um encontro com Jesus, muda o rumo do cortejo da tua história. É isso que Jesus está dizendo para nós. Se até hoje você foi uma pessoa mumu, dolorida, não posso ter correção. Vou confessar, o padre não falou o que eu queria, nem parou para ouvir. Vai mudando, vai mudando, vai mudando. Jesus está dizendo para nós hoje: morre para a Vânia daqui, para ter um encontro com Jesus. Tenha esse encontro comigo. E Jesus, quando levanta esse rapaz e ele começa a falar, Jesus vai e devolve para a mãe. E é lindo isso. Eu não tinha observado isso até hoje. Jesus dizendo, Jesus vai, ressuscita o filho e devolve para a mãe de novo. Como se dissesse: está selado aqui, olha, as tuas lágrimas, está aqui a tua alegria, o teu filho está aqui de volta.
não percam a esperança. Quando Jesus devolve para a mãe, Jesus está dizendo para as mulheres: a maternidade é uma autoridade espiritual. Então não desista de rezar. Não desista de rezar pelo teu filho e pelo teu esposo, pela tua família. Existe uma autoridade, uma autoridade firme no céu, que é a autoridade de uma mãe. E mais, Jesus está dizendo também para as mães que confundem ser mãe com ser amiga: para o meu filho não ficar chateado comigo, eu vou ser amiga e não mãe. Daqui a pouco ele te tira do sofá, ele senta no sofá, ou deita e você senta no chão. Jesus está dizendo para as mães: exerçam a maternidade. Se é essa a atribuição que Deus deu e confiou, é ela que eu vou segurar e vou levar. Nem que o camarada fique bicudo. Que fique bicudo, mas isso é para o crescimento dele. Existe não que precisa ser dito. Quando Jesus vai e devolve esse filho para essa mãe, ele está dizendo para ela: toma conta que o filho é teu. Conta. Diga não, diga sim, corrija, fale que não vai. E Jesus está dizendo também a autoridade que aquela mãe tinha e que as mães têm, não para aquela mãe de Naim, não somente para ela, para nós. E que nós temos uma mãe, mesmo que vocês aqui não tenham mais a mãe, ou que infelizmente sejam órfãos de mães vivas, porque isso tem o filho que não tem a mãe, mas tem uma mãe do céu. Quando Jesus entrega, ele está dizendo: você tem uma mãe. Se aproprie desta mãe. Amém? Amém. E que Jesus hoje permita para cada um de nós esse levante, esse encontro, assim como esse rapaz, um encontro que modifica a história. Não tenha medo do olhar de Jesus. Deixa Jesus te seduzir. Jovem, deixa Jesus te seduzir. Você não vai estar perdendo a sua juventude vindo aqui ou indo em retiros. As famílias, às vezes a gente vê tanta preocupação com faculdade, com curso técnico. É importante, mas mais importante que tudo isso é apresentar Jesus. Este é o melhor tesouro que uma mãe e um pai pode entregar ao seu filho, pode mostrar ao seu filho. As famílias hoje, elas são arrasadas pelo demônio, porque nas famílias, muitas vezes os filhos não sabem uma oração, sabem todos os programas, todos ficam em volta da TV, mas é preciso que as portas estejam abertas das nossas casas, para que Jesus e Nossa Senhora possam entrar, para que as nossas famílias sejam como as famílias de Nazaré. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada por esse convite à conversão, Senhor. Obrigada por este convite, Senhor Jesus, a morrer para nós mesmos, Senhor Jesus, e ressuscitarmos contigo. Obrigada, Senhor. Às vezes a gente fica pensando assim: tá, então deixa eu confessar primeiro, para eu ter esse encontro, esse flerte. Jesus está dizendo: vem do jeito que você está. É do jeito que você está. Se você está podrão,
é desse podrão, porque o que Jesus quer é o nosso coração, é a entrega deste coração. Se você descobriu que você é ranheta, que é egoísta, não precisa sair correndo não. Não saia correndo da igreja. Corra para Jesus, do jeito que está. Às vezes a gente está passando por tribulação e a gente fica assim: